Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Luan Álvaro e feliz ano novo para todo mundo aí, né? Esse é o primeiro vídeo que tá saindo aqui no canal nesse ano e com certeza não vai ser o último. Esse ano eu quero trazer muito conteúdo para vocês. 2021 foi um ano sensacional, pelo menos para mim aqui no meu profissional, tá, galera? A gente sabe, a gente tá passando por uma situação muito delicada. Então é um pouco complicado eu falar isso, que foi sensacional, mas realmente aqui na minha carreira ela deu uma reviravolta gigantesca e realmente eu saí da água para o vinho nesse ano de 2021. E é por isso que eu estou trazendo esse primeiro vídeo aqui para vocês, justamente com esse título: Como aprender a programar em 2022 sem gastar com cursos. E basicamente o que eu quero trazer nesse vídeo para vocês aqui é o que eu fiz em 2021. Foi como eu consegui sair ali de um ponto estagnado na programação. Eu não vou dizer que eu saí do zero para onde eu cheguei, porque eu já tinha uma base de computação e de programação de tempos passados, mas digamos que sim, eu saí praticamente do zero. E em 6 meses eu estava contratado já numa empresa, numa grande empresa, recebendo um grande salário, atingi objetivos que eu tinha traçado. E aí o objetivo desse vídeo de hoje é mostrar para vocês como foi que eu fiz, né? Quais processos eu adotei ali no meu dia a dia para conseguir atingir essas metas, que foi assim, aprender a programação e ser contratado por uma empresa. Mas aí vale também para você que quer ser um freelancer, que quer trabalhar 100% autônomo, que não quer depender de uma empresa, enfim. O mundo da programação e da tecnologia, ele tem ele tem diversos caminhos que você pode seguir, e aí você que vai definir isso, né? Então beleza, eu separei aqui alguns pontos, pontos chaves, e aí eu vou enumerar esses pontos e descrever um pouquinho mais para que fique bem explicativo, tá? Então o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi saber onde você quer chegar. Então esse é o primeiro ponto. Claro que todos esses pontos são pontos que estão ali juntos, tá? Estão entrelaçados, e eles foram feitos diariamente, outro, enfim. E quando eu digo que você tem que saber onde você quer chegar, é porque você tem que ter um norte, você tem que mirar em alguma coisa, tá? Um ano atrás, quando eu comecei a estudar, basicamente ali no finalzinho de dezembro para o início de janeiro, o meu norte era um norte financeiro. Eu queria conseguir um emprego como programador, ganhando um valor X por mês. Esse era o meu objetivo. Eu peguei meu caderninho de papel ali para anotar as metas quando eu comecei a estudar e coloquei que minha principal meta era conseguir em até 6 meses um emprego ganhando X reais por mês, tá? Essa era a minha meta, tá? Não precisa ser um negócio muito elaborado, algo que, pô, Luan, mas eu vou botar o que de meta para conseguir aprender a programar, aprender uma linguagem de programação? Não. Uma meta simples que você tá ali no seu coração: poxa, eu queria atingir isso aqui. Essa é a sua meta, e foi a meta que eu coloquei lá no ano passado, que era conseguir um emprego ganhando X reais por mês em até 6 meses, ponto. Essa era o meu objetivo, essa era a minha meta principal, tá? E aí a gente entra em pontos aqui que eu utilizo para aprender não só a programação, mas qualquer conteúdo que eu me insiro, que eu boto na cabeça que eu vou aprender, eu utilizo mais ou menos essa metodologia, e isso cai como uma luva, pelo menos para mim. Eu não sou aquele cara que gosta de comprar cursos, que fica investindo tempo. Eu não sei, eu acho que tem muito conteúdo bacana aqui no YouTube que você consegue aprender tranquilamente sem você realmente ter que comprar um curso. Claro que tem vantagens em você comprar curso. Normalmente o curso ele tá ali bem enumerado do que você tem que fazer primeiro, segundo, terceiro, e quando você decide aprender sozinho, sem investir num conteúdo como esse, você tem que saber se virar e você tem que saber mais ou menos ali o que você está assistindo, o que você está aprendendo, se aquilo vai te servir. E aí entra um segundo ponto, que é o overdose de conteúdo, tá? Quando eu quero aprender alguma coisa, eu faço uma overdose de conteúdo na minha cabeça, galera. Então eu comecei
a estudar programação no ano passado e eu comecei vendo vídeos no YouTube e lendo posts e blogs sobre programação. Ali nos primeiros meses, praticamente eu estava inserido 24 horas por dia num assunto de programação. Realmente eu me joguei de cabeça, galera. Todos os meus canais do YouTube, minhas inscrições eram inscrições da galera de programação, então eu assistia videoaula de JavaScript, de HTML, de CSS, do que você imaginar, de GitHub. Eu comecei a ver todos os conteúdos possíveis que existiam ali no YouTube, na internet, tá? E isso me gerou uma overdose de informação muito grande. Então eu fiquei entendendo vários pontos sobre a programação e eu não fiquei ali nichado numa coisa só, tá? E isso vai se interligar lá na frente quando eu comecei a fazer meus testes, minhas provas para entrar nas empresas, né? E outra coisa, muito conteúdo gringo, galera. Eu investi muito tempo em conteúdo gringo, né? Conteúdo em inglês, principalmente, porque lá fora a gente consegue ter uma quantidade de conteúdos de qualidade muito maior do que a gente tem aqui no Brasil. Então a gente precisa saber onde quer chegar, a gente precisa dar uma overdose de conteúdo na nossa cabeça, porque quanto mais conteúdo você assistir, quanto mais coisas você vê, mais isso vai se fixando na sua cabeça, né? Não necessariamente você vai aprender só assistindo vídeos no YouTube, aí entra até o terceiro ponto que eu vou falar para vocês aqui agora, mas é muito importante que em contrapartida você esteja inserido nesse meio. Então, vendo um vídeo sobre programação, ouvindo alguém falar sobre programação, isso é muito importante nesse começo para que você realmente se insira naquela parada que você quer aprender, que no caso é aprender a programar, né? O terceiro ponto é a motivação forçada. Então eu já sabia onde eu queria chegar, certo? Eu já estava assistindo vídeo pra caramba no YouTube e tentando entender tudo aquilo que eu estava absorvendo. E aí eu precisava de uma motivação forçada, que é o que? Você precisa treinar, você precisa codar. Você não vai aprender a programar só assistindo vídeos no YouTube. Então, se você pegar só o ponto 1 e o ponto 2 e achar que isso vai dar certo, não vai. Você precisa sentar a bunda na cadeira e codar. Então, para ter algo que me incentivasse a estar codando recorrentemente, eu vim aqui para o YouTube e comecei a gravar vídeos de programação. Então, ensinando tudo aquilo que eu estava aprendendo com os vídeos que eu estava assistindo, né? Com aquela overdose de conteúdo. Então essa foi uma das coisas que eu fiz para me motivar, para forçadamente me colocar na tela aqui do computador e para que eu conseguisse codar. Eu vou deixar um print aqui para vocês do meu GitHub agora de 2021 para vocês verem a quantidade de commits que eu fiz. Praticamente todos os dias eu fiz algum commit lá para o GitHub. Então, assim, realmente eu me joguei de cabeça na programação para poder sair do zero e conseguir atingir meu objetivo. Eu me joguei de cabeça. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha certeza que ia dar certo. Primeiro, o mercado está super aquecido, muitas vagas aí, você com certeza daqui a 6 meses tendo o seu diferencial, você conseguindo absorver esse conhecimento, você vai ser contratado porque tem muita vaga aberta, tá? E aí uma das motivações forçadas que eu coloquei foi justamente gravar vídeos para o YouTube para ensinar tudo aquilo que eu estava aprendendo. Eu sempre gostei de gravar vídeos do YouTube, já tinha um canal antes falando sobre finanças, enfim, eu só uni o útil ao agradável, tá? E em contrapartida, mais um ponto que eu coloquei para me forçar a praticar todos os dias, era toda a ideia que vinha na cabeça, eu sentava, criava um novo repositório e tentava finalizar aquela ideia. Por mais que a maioria dos projetos que eu tentei tocar, né, em 2021 não foram pro ar, mas muitos projetos eu iniciei, eu comecei a fazer aquele projeto, eu comecei a desenhar aquela ideia, aquela coisa que eu queria tirar do papel, meu mesmo, né? Para poder ter pessoas utilizando, até indicar para um amigo, pô, entra aí no meu site que eu fiz,
Dá uma olhada nesse projetinho que eu fiz aqui também. Então, eu já sabia onde eu queria chegar, tá? Esse é o primeiro ponto. Eu estava fazendo uma overdose brutal de conteúdos na minha mente. Então, quando eu não estava aqui sentado programando, eu estava assistindo um vídeo sobre programação, eu estava ouvindo algum podcast ou alguém falar sobre programação, eu estava almoçando, assistindo algum tutorial aqui no YouTube. Então, realmente, eu estava com uma overdose de conteúdo na minha cabeça. E aí, nos tempos que eu não estava assistindo um vídeo sobre programação, eu estava literalmente aqui sentado programando. Eu estava digitando uma linha de código. Então, todos esses 3 pontos em conjuntos fizeram que eu evoluísse muito rápido na programação, realmente saísse do zero para um nível intermediário ali, que as empresas já olham com bons olhos para você, né? E aí, o quarto ponto, né, continuando naquela parada de saber onde você quer chegar, que eu coloquei aqui, no meu caso, eu queria um emprego ganhando X reais em até 6 meses. Então, sabendo onde eu queria chegar, eu agi para chegar onde eu queria. Então, nesse caso, foi fazendo testes para várias empresas, né? Então, eu comecei a fazer um teste atrás do outro. Claro, nos primeiros eu fui derrotado nos testes. Eu ficava desesperado aqui, sem saber o que fazer. E outra coisa, eu saí fazendo todo tipo de teste que aparecia para mim. Eu mandei meu currículo para centenas de empresas. E eu, na época, estava estudando React, tá? Mas mesmo assim eu mandei teste para vaga de Vue.js, para vaga de Angular, para vaga de PHP. Eu saí mandando o currículo para geral e fazendo os testes que chegavam para mim, tá? Então, quanto mais testes você vai fazendo, mais você vai calejando, mais você vai entendendo da coisa e aí você tá mais próximo do sim. E era toda a vida que eu tomava um não lá fazendo o teste e a pessoa dizia, Luan, não foi dessa vez. Eu dizia, pô, então muito obrigado porque só falta mais um pouquinho. Eu tô muito mais próximo do sim agora do que eu tava antes desse teste, né? Então eu fiz muito teste e sabendo onde eu queria chegar, eu não desisti. Então, se você quer ser um freelancer, quer trabalhar autônomo, você tem que já criar um portfólio seu, você tem que criar projetos, criar uma página pessoal para você para apresentar esse portfólio. Se você quer criar uma agência também da mesma forma, né? Você já pode criar conta naqueles sites de freelancers e oferecer o seu trabalho e tentar captar clientes. Mesmo que você sinta aquela insegurança, você tem que ir para cima da jogada, né? Mesmo, por exemplo, eu mesmo querendo ser contratado por uma empresa, nesse meio tempo eu peguei alguns freelancers também para desenvolver. Afinal, a gente precisa que entre uma grana, né? Então eu peguei um freelance, no primeiro precifiquei bem baixo, mas eu continuei, cheguei a pegar 3 ou 4 freelancers nesse meio tempo e entrou uma grana legal desses freelancers, eu aprendi a precificar depois, a coisa foi melhorando. Então, basicamente foi esse processo que eu fiz. Eu não sei se vai dar para entender muito bem o que é que eu tô querendo falar, mas foi tudo isso que eu fiz no ano de 2021 que me fez sair do absoluto zero para conseguir uma boa vaga de programação, para poder literalmente mudar de vida financeiramente falando. E eu acho que o resumo desse vídeo aqui, para quem está começando agora, é constância e paciência. Você tem que todos os dias, mesmo que seja um pouquinho, você tem que estar ali focado no seu objetivo, você tem que estar ali com aquelas ideias na sua cabeça, você não pode deixar passar nenhum dia. Todos os dias você tem que estar ali, ó, naquela questão, batendo na mesma tecla, mesmo que um dia não seja tão prazeroso, mesmo que naquele dia você esteja chateado ou passando por uma situação difícil, não desista porque é questão de tempo. O mercado de TI está super aquecido e ele não vai desaquecer agora. Tem muita oportunidade boa para quem está vindo para esse mercado de TI, para o mercado de programação. Então, se você chegou aqui de paraquedas e está assim, em dúvida, está indeciso, se joga de cabeça, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá valendo a pena para mim. Foram esforços que, pô, o retorno que eu tô tendo agora compensa e muito o esforço que foi feito em alguns meses de estudo. Então, eu acho que é isso, é o primeiro vídeo do ano. Eu quero ajudar vocês esse ano, cara, a sair do zero, a sair daquele iniciozinho que você não consegue ainda ganhar uma grana com programação. E eu quero ajudar você a conseguir chegar lá, né? Independente se seu objetivo é conseguir um emprego, conseguir um freelance, enfim, eu quero que
a minha experiência nesse ano de 2021. Eu quero agregar tudo isso em vídeos e passar em conteúdos aqui para vocês. Esse é o primeiro vídeo, faz tempo que eu não gravo nada aqui, eu ainda tô meio perdido, mas se você gostou, deixa um like aqui, deixa um comentário também, falando o que você gostaria de ouvir mais aqui no canal, em relação a tutoriais, o que você gostaria de aprender também. Então, eu gostaria de muita interação nesse vídeo, e eu acho que é isso, eu vou ficando por aqui, e até uma próxima. Fui!